Olá pessoal, vamos continuar aqui a falar do modelo de Thomson. Na outra aula a gente parou aí ah, nessa parte, né? Falando da área de Mileto e tudo mais. E aí uma explicação razoável para esse fenômeno dessa aproximação de pequenas partículas ou de sua repulsão é ah, através das cargas eletrostáticas, das cargas que são formadas na superfície dos materiais. Então, quando a gente pega um material, por exemplo, como esse, ou como um bastão, como esse aqui, a gente, ao sofrer atrito, a superfície dos átomos acaba ganhando ou perdendo elétrons, e isso faz com que haja uma repulsão ou atração de cargas entre as substâncias. Então, se é uma substância muito leve, é possível haver uma atração ou repulsão. Nesse caso aqui, por exemplo, se a gente fizer isso com, pode ser um pente, um bastão ou qualquer tipo de material, você vai perceber essa leve curvatura aqui no fio da água. Isso acontece porque se você muda aqui e transforma isso em uma superfície carregada eletrostaticamente, como a água ela tem carga também, ela é uma molécula polar, a gente vai entender mais para frente o que é molécula polar e tudo mais. Por conta disso, você tem uma leve atração por conta das cargas eletrostáticas, o que faz com que a gente tenha esse efeito, certo? Outras observações e experimentos que abriram caminho para a evolução dos modelos atômicos foi experimentos com descargas elétricas em gases, em tubos parcialmente evacuados, como esse aqui. Aqui eu tenho um tubo de vidro com um gás dentro dele, tá? Ele está hermeticamente fechado. Tem um gás, tem dois polos, um negativo e um positivo, e uma fonte de corrente elétrica. Quando você passa a corrente elétrica, ocorre um fenômeno nesse tubo. Foi a partir desse experimento que surgiram tubos de neon para iluminar cidades, letreiros, relógios, tudo mais. Então, os tubos de neon são preenchidos com gases diferentes sob pressão muito baixa. Quando submetidos a tensões elétricas elevadas, eles produzem cores diferentes. O que acontece nesse caso? Veja só. Em 1875, William Crookes fez justamente esse experimento, colocou o gás rarefeito, que é numa pressão muito baixa, né, dentro de um tubo de vidro, né, uma ampola como essa, e submetendo esses gases a voltagens elevadas, ele percebeu que haviam emissões de, de partículas de um polo para o outro. Né? Aqui eu tenho o polo negativo, que é o cátodo, e aqui eu tenho o polo positivo, que é o ânodo. Esses positivo e negativo e essa nomenclatura, tudo é uma questão de convenção, certo? Dentro aqui do tubo eu tenho gás a baixa pressão e, como está aqui a baixa pressão, eu tenho aqui os eletrodos metálicos aqui que conectam os polos, certo? Então, quando submetemos a um campo elétrico uniforme e externo, gerado por duas placas aqui dentro do tubo, carregadas, esses raios sempre se desviam na direção e no sentido da placa que está carregada positivamente, o que prova que são raios negativos, são raios catódicos. Ou seja, o que acontece? Quando a gente liga isso aqui na corrente elétrica, a carga ela é transferida desse lado para esse, ou seja, ela é gerada no cátodo. Se ela é gerada no cátodo, e o cátodo é o polo negativo, a gente diz que são raios catódicos, que é uma carga negativa, certo? A partir desse experimento do Crookes, que
surgiu essa aplicação dos tubos de raios catódicos para iluminação e para alguns experimentos, por exemplo, aplicações em TVs de tubo, por exemplo. As TVs antigamente, aquelas de tubo, elas tinham um feixe de luz e esse feixe era projetado numa superfície que dava justamente a cor adequada à imagem. Então, foi a partir dos experimentos com raios catódicos que esse modelo de TV foi idealizado também. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui o polo negativo, o cátodo, o polo positivo, e aqui eu posso ter, por exemplo, um material luminescente. E aí, como a carga está sendo atraída do cátodo para o ânodo, né? O ânodo está aqui, ela vai ser projetada aqui nessa superfície. Também é usado para gerar raio-x, né? O raio-x ele é na verdade uma forma de radiação que é gerada, né? Você projeta uma carga sobre uma superfície que está emitindo outra carga e essa reflexão de carga que é o raio-x, que é essa radiação, a gente vai explicar isso mais para frente quando a gente for ver a descoberta da radioatividade, o modelo de Rutherford, mas por enquanto fica só essa ideia. E aí, vamos seguindo, a gente vai aí para 1886, quando Goldenstein descobriu um novo tipo de raio utilizando a ampola de Crookes, que na verdade foi modificada, né? Não é mais essa ampola desse jeito aqui. Então o que é que o Goldenstein fez? Ele adaptou essa ampola de Crookes e da mesma forma ele utilizou gases a baixa pressão e ele usou um cátodo perfurado. E ao promover uma descarga elétrica no gás, ele observou um feixe de raios coloridos surgir através do cátodo vindo da direção do ânodo. Goldenstein denominou os raios de raios anódicos, ou raios canais, porque ele passava pelos canais, né, pelos buraquinhos do tubo, e vinha na direção do ânodo. Então, vê só. Aqui nesse esquema a gente pode ver o experimento de Goldenstein. Ele pegou uma adaptação da ampola de Crookes, colocou o ânodo normal, só que o cátodo ele usou uma placa metálica que tinha orifícios. E aí ele percebeu que a carga gerada aqui eram os raios catódicos que iam na direção do ânodo, e aqui por esses orifícios passavam também, era emitida uma radiação, que ele chamou de raios canais, porque passavam pelos canais aqui da placa, certo? Então, qual foi a observação experimental? Que, submetidos a um campo elétrico externo, a ampola, os raios canais, desviam-se em direção à placa negativa. Veja só. Se aqui é a placa negativa e você está gerando raios catódicos que são negativos, a ideia é que eles vão para o lado positivo. Como eu tenho esse orifício aqui, se ele não vai permanecer aqui, ele tem que ir ou para cá ou para cá. Nesse caso, se ele não for para cá, ele vai ser projetado para esse lado, o mais distante possível do cátodo, né? Já que as cargas que ele gera são positivos, certo? Um outro experimento foi aproximar placas carregadas, né, próximo ao tubo. Então, quanto maior a massa, menor o desvio sofrido pela partícula. Então, veja só, aqui eu tenho, vejam que diferente desse aqui, ó, quando eu coloco as placas aqui, eu tenho um certo desvio
na direção desse feixe de partícula aqui. Então, o grau de desvio do campo elétrico demonstra que os raios canais de menor massa eram produzidos quando se utilizava o gás hidrogênio. Eles fizeram experimentos com vários gases, mas o hidrogênio ele tomou destaque porque ele era mais leve do que os outros, é o gás mais leve que a gente tem, né? E aí a gente podia ver esses desvios aqui no feixe de partículas por conta dos raios canais. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês são experimentos que foram feitos que, a partir deles, é como se fosse uma linha histórica. A partir desses experimentos foi possível ampliar o conhecimento e aí foi que o Thomson pôde compilar tudo e descrever o seu modelo. Então, com os estudos dos raios catódicos, o que ele pôde observar? Os raios catódicos eram normais, né, perpendiculares à superfície do cátodo, e sua direção não dependia da posição do ânodo na ampola. Colocando um anteparo que interceptava os raios catódicos, Thomson notou que havia um aparecimento de uma sombra na parede da ampola, como isso aqui, ó. Veja que aqui eu tenho o polo positivo, aqui eu tenho o polo negativo. O feixe sai daqui e acaba projetando uma sombra aqui no anteparo, nesse anteparo aqui, certo? Então, apareceu essa sombra na parede da ampola, que evidencia que os raios catódicos se propagam em linha reta. Se os raios catódicos não se propagassem em linha reta, essa sombra poderia ser assim, ou aqui, né? Então ele percebeu que quando você gerava o feixe de partícula, ele ia na direção do eletrodo, né? Saía e ia em linha reta. Interceptando os raios catódicos por meio de um pequeno molinete, por exemplo, aqui, ó, Thomson verificou que ele entrava em movimento de rotação, que evidenciou que os raios catódicos são corpusculares, ou seja, são eles mesmos, são os átomos que são gerados. São iguais, certo? Então, aqui a partícula é gerada, ela é emitida e vai para cá. E faz esse dispositivo aqui girar. Voltando. Por fim, Thomson pôde averiguar que os raios catódicos eram desviados por campos elétricos e magnéticos, que evidenciou que são constituídos de partículas com cargas elétricas. Esse aqui, ó, vale destaque, ó, que eles são constituídos por partículas com carga elétrica. Pelo sentido do desvio, concluiu-se que as partículas eram negativas, certo? Esse aqui é o Thomson. O que é que ele fez aí nesse experimento? Primeiro, ele percebeu que os raios eles eram emitidos em linha reta. Ó. Se não tivesse aqui, ele ia projetar aqui. Depois ele percebeu que eram corpusculares, ou seja, eram partículas deles mesmos, geradas na superfície do ânion, e eles iam atravessar isso aqui, fazendo isso aqui girar, certo? Ou seja, eles vão em linha reta e eles possuem massa. Então, tem massa. Ok. Depois, ele aproximou placas perto do tubo e ele percebeu que essas partículas elas eram desviadas dessas placas. Isso fez com que ele percebesse que eram partículas que tinham massa e tinham carga. Só que o Dalton tinha falado que o átomo não tinha carga, era eletricamente neutro. E como é que essas partículas tinham carga? Então, com base nessas observações, ele concluiu que essas partículas negativas deviam fazer parte dos átomos constituintes da matéria. Elas viriam a ser denominadas elétron. Foi aí que veio o primeiro conceito de elétron.
Para explicar os fenômenos anteriores, o Thomson propôs em 1903 um novo modelo atômico, né, que foi a evolução do modelo de Dalton, formado por uma pasta positiva, né, mais ou menos assim, formada por uma carga positiva recheada com partículas, né, negativas, que seriam os elétrons. E aí, isso aí garantiria a neutralidade elétrica da matéria, certo? Então, seria uma pasta positiva com partículas negativas que equilibraria aí o positivo com o negativo. Esse modelo ficou conhecido como o modelo do pudim com passa. Se a gente olhar de cima assim, parecia um pudim com passa. Então, oficialmente, era possível admitir que o átomo ele poderia ser divisível, que ele não seria como o Demócrito e o Leucipo imaginaram, e também ele talvez não fosse como o Dalton havia imaginado, que ele deveria ter carga de acordo com os experimentos. Então, esse modelo de Thomson, ele explicou satisfatoriamente os seguintes fenômenos. Veja só, vamos ver o que deu para compilar disso tudo. A eletrização por atrito. Entendendo-se que o atrito separava cargas elétricas, parte das positivas em um corpo e igual da parte negativa em outro, como um fenômeno, no caso do bastão que a gente viu no começo da aula. Né? Quando você passa um tecido, por exemplo, ou lã, num bastão de vidro, você está removendo, adicionando cargas ali. Então, eletrização por atrito. Corrente elétrica, vista como um fluxo de elétrons através do tubo. A formação de íons, negativos ou positivos. A gente vai ver na próxima aula o que são íons e como que eles são formados. Descargas elétricas em gases, né, que foi justamente o experimento do Crookes. E na próxima aula eu vou também mostrar, tem vídeos sobre esse experimento que mostram com alguns detalhes como que funciona o tubo de Crookes. É bem interessante e visualmente bem atrativo, certo? Então, com isso a gente explicou que o modelo de Dalton já não era mais viável, né, porque ele só dizia que a matéria é eletricamente neutra, e que agora o modelo de Thomson é o mais atual, né, que explica melhor os fenômenos que acontecem na natureza até o momento. Né. Ele deu a ideia que o átomo é divisível e que existem outras partículas no átomo. Né. Não só o átomo não é apenas uma entidade, ele tem mais partículas. Né. Nesse caso do Thomson, ele descobriu o elétron. A partir da próxima aula, depois que a gente ver essa parte de íons, a gente vai tentar entender um pouco sobre a história da radioatividade. E aí a gente vai ver os experimentos de Rutherford, que é o terceiro modelo atômico nessa linha histórica que a gente vai ver aí, certo? Então, por enquanto a gente para por aqui e na próxima aula a gente continua com o assunto, ok?